Nesse vídeo eu resolvi fazer as 5 perguntas que mais me fazem no consultório sobre aparelho intraoral. Trabalho junto com a doutora Luciana, liguei para ela, convidei para o bate-papo, porque as questões que me levantavam eram as mesmas que levantavam para ela. São muitas questões, escolhemos 5. Né? Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre as 5. Primeira pergunta que me faz é como funciona. E aí, doutora, como é que funciona? Então, existem alguns tipos de aparelhos intraorais, mas os que melhor funcionam são os de avanço mandibular, né? Quando a gente dorme, a gente tem um relaxamento da musculatura de todo o corpo, inclusive da língua. Então, uma pessoa que já tem um excesso de tecido nas vias aéreas superiores, nessa região aqui, né? Na verdade, a gente tem a retroposição da língua, e a língua ela pode mudar de tamanho. A gente tem pessoas com língua pequenas e pessoas com língua grandes. E muitas vezes esse músculo é o músculo que mais relaxa. Durante o sono, a gente tem um relaxamento total, mas na via aérea é o músculo principal. E o relaxamento cai para trás. Imagina esse um espaço que já é pequeno, colapsado por uma base de língua. E o trabalho dela justamente é aumentar esse espaço. Com o avanço mandibular, o que a gente consegue? Nós temos no aparelho 2 placas, uma superior e uma inferior, que são posicionadas de tal forma que causam então o avanço na mandíbula. Esse avanço ele é programado, estudado pelo dentista, porque cada paciente tem um avanço específico, né? Então tem que ser muito bem calculado. Eles são posicionados com esse avanço inicial e, se necessário for, titulamos e avançamos gradualmente. Então imagine, a mandíbula estando avançada, nós temos então a língua mais anteriorizada. Então durante o relaxamento da musculatura, ela não vai permitir a obstrução de passagem de ar. O colapso que está relacionado com o relaxamento da base da língua, ele vai estar impedido de acontecer, porque a gente tem, na verdade, uma protusão. Exatamente. Legal. O aparelho intraoral, provavelmente, no nosso consultório, não sei no seu, mas é o que o jovem quer usar. Sim, mas outra questão também que os pacientes me perguntam muito é sobre se todo mundo pode utilizar esse tipo de aparelho. O que o senhor fala? A pergunta que sempre na nossa mesa é: e aí, pro resto da vida, né? E eu posso usar? Por que meu amigo usa o aparelho intraoral e eu uso CPAP? Ou por que tem um amigo que operou e resolveu? Ou um que operou e também não resolveu? As perguntas, elas são diferentes, por quê? Porque, na verdade, o caso depende muito do estudo polissonográfico. A gente tem um tripé, a história que o paciente nos conta, é bastante importante e relevante. Uma segunda parte desse tripé é o que ele apresenta de doença dormindo. Então, quando a gente faz o estudo polissonográfico, a gente categoriza. A gente sabe se ele tem uma apneia leve, se ele tem uma apneia moderada e se ele tem uma apneia severa. Isso nos ajuda muito a escolher o tipo de tratamento mais eficaz. É muito relevante nesse tripé fazer um exame físico. Porque quando a gente fala, todo mundo pode usar aparelho intraoral, depende. Precisamos ver se esse paciente tem um nariz que suporta vestir algo que vai fechar a boca dele durante o sono. A gente precisa saber se realmente o caso é a base da língua exclusivamente ou se tem outros setores envolvidos, como, por exemplo, a amígdala grande, a úvula grande. Então, falar assim, é para todo mundo? É difícil, vai precisar fazer essa análise em consultório, mas uma vez escolhida a terapêutica, eu sou bastante otimista pelo grau de adaptabilidade. O paciente sente um conforto enorme. Sim. E é para sempre que o paciente precisa usar? Outra pergunta, né? O paciente chega pra gente e fala, e aí, é para sempre que eu sou doente de apneia? Os estudos mostram que também depende do grau de apneia. É claro que no decorrer da idade mais avançada, existe uma perda de gordura e uma perda até de tecido muscular. E aquela via aérea que era de um jeito já não é mais. Mas a tendência é por um tempo indeterminado. E depende muito da gravidade da apneia também. Não sei no seu, mas em mim sempre pergunta assim: e se eu fizer lá com a doutora Luciana, ou se eu fizer um aparelho intraoral com a minha dentista, por quanto tempo eu vou usar? É preciso substituir esse equipamento? Sim, é uma pergunta que aparece muito no consultório também, né? Então, o aparelho intraoral, ele é confeccionado por placas, né? Resina, acetato. Essas placas, com o passar do tempo, elas sofrem algumas modificações, desgastes. Então, sim,
o aparelho precisa ser trocado. Se o médico especialista achar que o paciente precisa continuar com o tratamento depois de 2, 3 anos, o ideal é que seja trocado. Tem uma vida útil com qualquer material. Exatamente. E depende também do cuidado. Tem pacientes que cuidam melhor, né? Então o aparelho dura um pouquinho mais do que o normal, do que o número geral de anos que a gente calcula no consultório. Uma pergunta, acho que é a quinta e a última, que é das mais frequentes, que eles me perguntam sempre assim: no passado eu rangia dente, eu sofri com isso, ou por muitos anos eu tratei de uma disfunção de ATM, e agora que eu tratei e essa opção terapêutica me parece boa, como é a adaptação do paciente normal e desse paciente que pode ter um histórico de alguma patologia associada? Sim, então, vou falar primeiro geral, né? Os pacientes, eles possuem uma adaptabilidade excelente em relação ao aparelho intraoral. Eu, no meu consultório, eu trabalho com um aparelho muito confortável. Por mais de 10 anos eu busquei um aparelho que fosse o mais confortável possível para ser utilizado durante o sono. Então, eu ofereço para o paciente um tratamento bem personalizado. E dessa forma, a adaptação do paciente é bem tranquila, tá? Agora, em relação aos bruxistas, né, aos pacientes que têm algum tipo de DTM, existem diversos estudos na literatura mostrando que não é contraindicado utilizar o aparelho de avanço mandibular para pessoas que têm distúrbios na TM. Mas esses distúrbios não podem estar ativos. Se a gente tiver o controle, e lógico, como eu falei anteriormente, com avanços progressivos e leves, nós não teremos problemas para o uso, tá? Em relação ao bruxismo, também tem estudos na literatura dizendo que o aparelho de avanço mandibular se mostrou ainda mais eficaz do que a própria placa de bruxismo para o bruxismo. Então, geralmente, quando o paciente aparece com a queixa de bruxismo também, além da apneia e do ronco, eu falo que é um 3 em 1. A gente consegue sanar as 3 coisas em um único dispositivo. Legal. A gente trabalha há 10 anos junto, a gente é bastante amigo, mas eu posso te dizer assim com franqueza que nos últimos 10 anos, a tendência dos congressos, que a gente lê, as revistas atuais, a gente precisa adaptar um tratamento para o paciente. Sim. Eu acho que a gente não precisa levantar bandeira nenhuma, a gente precisa saber aquele tratamento que vai ser usado é melhor do que um oferecido que ele não vai usar. Com certeza. Então a gente tem uma adaptação grande aos aparelhos intraorais, é uma terapêutica bastante interessante. Espero que essas 5 questões aí possam ter trazido um pouco de clareza no tema.